Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Sorteio é feito na Libertadores e Caio Ribeiro confirma desfecho do Palmeiras na noite da última segunda-feira, 18. A Conmebol realizou o sorteio da fase preliminar da competição continental. Todos os times já sabem seu caminho e seu calendário para a principal competição de clubes da América do Sul nesta temporada. Reagindo aos grupos, Roger Flores manteve o palpite envolvendo os favoritos ao título, deixando claro que Palmeiras e Flamengo se encontram em um patamar acima dos rivais, ou seja, podem brigar pelo tetra do torneio. Para mim, volto a dizer, são os dois favoritos brasileiros mais uma vez para a competição. Podem ser os primeiros brasileiros a conquistar o tetra da Libertadores, disse Roger Flores, no programa Boleiragem do Sport TV. O Palmeiras, junto com o Flamengo, continuam os times a serem batidos na América do Sul, acrescentou Dodô, comprovando que pensa exatamente da mesma forma que o apresentador. Em relação aos grupos dos brasileiros acima citados, Roger não prevê nenhuma dificuldade para ambos, ainda mais no caso do rubro-negro comandado por Tite, que encara Palestino, Bolívar e Milionários. É um grupo até fácil para o Flamengo. Até porque o Flamengo deve ser o melhor elenco da Libertadores, mais uma vez, o Flamengo vai nadar de braçada, afirmou. Eu não tô achando essa chave muito difícil pro Palmeiras. Eu estou mais generoso. Acho que o Palmeiras vai passar com facilidade, completou. Vendo Caio Ribeiro apontar que esses adversários pode dificultar a vida do Alviverde entre os times na fase de grupos, o comentarista deixou bem claro que acredita que os equatorianos, que venceram títulos recentemente, como a Copa Sul-Americana, são os mais fortes e devem avançar de fase junto do Verdão. Eu acho um grupo bem complicado. O Palmeiras sai em primeiro porque tem uma consistência de trabalho depois da chegada do Abel, que quem está desesperado é o Del Valle, o Liverpool e o São Lourenço iniciou. É uma chave que não tem moleza, não vejo nenhum dos três times que se pode poupar. Eu acredito que o Del Valle brigue com o Palmeiras pela classificação, projetou o ex-jogador. Rômulo recebe decisão sobre jogar a semifinal após assinar contrato no Palmeiras. Muitas equipes do futebol brasileiro utilizam os estaduais como laboratório, fazendo testes em um momento que ainda não iniciaram os principais torneios, tendo noção que os torcedores exigem ao menos uma evolução. Além disso, encontrar boas peças nas equipes menores é algo também vantajoso, tanto que isso constantemente é visto. Esses nomes chegam com custo baixo e podem trazer altos retornos dentro de campo. O duelo entre Palmeiras e Novo Horizontino, por exemplo, pela semifinal do Campeonato Paulista, reserva um encontro pra lá de inusitado e especial, justamente por ter ocorrido uma situação igual à acima citada. Depois de atuações que chamaram a atenção de todo mundo, Rômulo já assinou contrato com o Verdão até 2028, mas agora tem um desafio. Vai disputar um de seus maiores jogos da carreira justamente contra a equipe que o contratou. Nas redes sociais, muitos palmeirenses estavam com dúvida, inclusive, se o meio-campista poderia estar em campo em decorrência de já ter tudo acertado para ser opção de Abel Ferreira por vários anos. No contrato já oficializado entre as partes, não há nenhuma cláusula que impeça a participação do camisa 10, ou seja, deve estar em campo normalmente, visando fazer história com o time do interior. Vale destacar que Rômulo, inclusive, tem tudo para ser titular do time de Eduardo Batista, pois o ex-técnico do Verdão nem sequer pensou em poupá-lo da partida apenas por conta desse vínculo assinado. Considerado talvez o principal destaque inesperado do Paulistão 2024, o craque chegou ao seu terceiro gol na competição ao marcar o importante tento que levou a partida diante do São Paulo para os pênaltis. Scarpa vive fase ruim no Atlético Mineiro e torcida do Palmeiras brinca. Karma vem. Gustavo Scarpa entrou no hall de ídolos do Palmeiras por conta de inúmeras conquistas com a camisa alviverde, principalmente com o protagonista no título brasileiro de 2022. Na época, o camisa 14 foi eleito o melhor jogador do torneio. Com o fim do contrato e o não para uma renovação contratual, Sarpinha foi realizar o sonho de jogar no futebol europeu. Mesmo com o carinho que tinha pelo alviverde, ele sempre deixou claro a vontade de um novo destino. Após assinar com o Nottingham Forest na época recém-chegado à primeira divisão do futebol inglês, o atleta não deslanchou. Com a camisa do bicampeão da Champions League, ele atuou pouco e rapidamente se tornou negociável. Após ter uma temporada de poucos jogos pelo Nottingham Forest, Gustavo Scarpa chegou na janela de transferências do meio de 2023 ao Olympiacos, da Grécia. O meia foi reserva na maioria do tempo e não deslanchou. Após um ano de fracassos no futebol europeu, era hora de retornar ao seu país.
O jogador recebeu contatos do Verdão, com a presidente Leila Pereira sendo bem rígida nos termos. Ela não queria aumentar valores. Sem evoluir desde o princípio com o Alviverde, o meio-campista se viu no mercado. O menino traquinas chegou a ter seu nome muito bem comentado no Flamengo, mas não houve evolução nas conversas. Braz deu indireta de que o atleta não queria concorrência forte. Após uma longa novela, ele fechou com o Atlético Mineiro. Um dos maiores salários do elenco, o meia ainda não conseguiu deslanchar com a camisa atleticana e tudo está reverberando na torcida do maior campeão nacional. Palmeiras de Abel supera rivais e tem elenco mais caro da América do Sul. O Palmeiras vai conhecer nesta segunda-feira 18, em sorteio realizado na sede da Conmebol, os adversários na fase C grupos da Copa Libertadores. No ano passado, o time palestrino foi até a semifinal e caiu para o Boca Juniors, da Argentina. O clube do Palestra Itália está no pote 1, e não pode cair no mesmo grupo do Flamengo, por exemplo. Saiba todas as possibilidades do Verdão no sorteio de hoje, que terá transmissão da ESPN. O Alviverde venceu a Copa Libertadores 3 vezes, sendo 2 sob o comando de Abel Ferreira. Na edição de 2020, o time paulista venceu o rival Santos e na temporada seguinte, a vítima foi o Flamengo. Com tantos títulos nos últimos anos, o clube do Palestra Itália lidera o ranking do elenco mais valioso da América do Sul, de acordo com o estudo do Transfermarkt, que foi divulgado pelo All Sport. De acordo com o estudo, o elenco do Palmeiras está avaliado em 209,7 milhões de euros, 1,1 bilhão de reais na cotação atual, à frente de adversários poderosos como Flamengo e Corinthians. O Flamengo, que vem rivalizando com o Verdão nos últimos anos, tem elenco estimado em 172,6 milhões de euros, 946 milhões de reais na cotação atual. O rubro-negro também é tricampeão da Libertadores. Já o Corinthians, que não vai disputar a Libertadores em 2024, está com plantel avaliado em 114,8 milhões de euros, 627 milhões de reais na cotação atual. O rival paulista está na Copa Sul-Americana. Errou o voo? Palmeiras tenta resolver problema, mas Bielsa corta Piquerez de convocação do Uruguai. Veja o motivo. O Palmeiras com gols de Flaco Lopes, que foi às redes 3 vezes, Murilo e Zé Rafael, bateu a Ponte Preta por 5-1 e avançou para a semifinal do Paulistão. O Alviverde agora decidirá uma vaga na semifinal na próxima quarta-feira 27. O adversário será o Novo Horizontino, que bateu o São Paulo nos pênaltis no Morumbis. O duelo do Verdão diante da equipe do interior paulista deve ocorrer no Allianz Parque. Nessa semana sem jogos, o Sub-20 do Palmeiras com o acompanhamento do auxiliar de Abel Ferreira João Vitor Castanheira. Só depois de fazer os treinos na arena o Verdão comunicará à FPF sobre aonde irá atuar na semifinal. O Palmeiras tentará o tricampeonato consecutivo que não vem desde os anos 90. Por isso, o time está muito unido em busca de mais uma conquista que pode ser a 10 de Abel Ferreira sob o comando do Verdão. E quem pode ser reforço do Palmeiras para a reta final do Paulistão é Joaquim Piquerez. O lateral, que é um dos líderes do time de Abel Ferreira, estará à disposição do técnico para a semifinal do torneio estadual. Isso porque o uruguaio poderia ser dúvida para a semifinal caso a FPF coloque a partida entre Palmeiras e Novo Horizontino na quarta-feira 27. O motivo para isso é que o ala estava pré-convocado para os duelos do Uruguai na data FIFA e corria o risco de não participar da grande decisão diante do Tigre. Porém, de acordo com a apuração do portal All Sport, uma confusão da Federação Uruguaia de Futebol fez com que Marcelo Bielsa cortasse o jogador dos duelos contra Espanha e Costa do Marfim. Ainda de acordo com a reportagem, os uruguaios informaram no começo que o voo do ala para a Europa seria hoje, 18, às 15 horas. No entanto, ontem 17 pela manhã, a entidade enviou um e-mail ao Palmeiras e ao atleta com uma nova programação. A passagem havia sido remarcada para o próprio dia 17, às 15 horas, o que obrigaria um embarque imediato do lateral. E você, torcedor? O que acha da saída de Piquerez no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.